aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Vou trazer para vocês hoje uma aula, uma videoaula, na verdade, para aproveitar esse feriado aí e vocês não ficarem sem conteúdo para a prova. Então, eu conversei com o Procarla e a gente decidiu que o viável seria fazer essas videoaulas para vocês. A princípio, as videoaulas serão para a turma do sexto A, que são as turmas que ficam um pouquinho mais prejudicadas, porque os feriados são sempre na quinta, né? E a gente tem um feriadão, emenda quinta e sexta. Porém, eu irei compartilhar a videoaula também com todas as turmas. Então, caso tenham dúvida, podem falar comigo. Os alunos que possuem meu número podem falar comigo também no WhatsApp, ou então mandar mensagem aqui no grafite, tá certo? Então, a princípio, a gente precisa entender sobre discurso direto e indireto. Discurso direto e o indireto. Mas, professora, direto e indireto eu não entendi bem, me explica aí. Então, são dois tipos de discursos, né, em que eles existem, ou seja, eles possuem introdução à fala de um personagem na narrativa. Então, tudo aquilo que nós vamos ler em um livro, ele pode ser narrado pelo personagem ou pelo narrador. Então, isso é o discurso direto e indireto. Ele pode ser pelo narrador e ele pode ser também pela a narrativa da questão do personagem. E o que é em si o discurso direto? Ele tem a característica principal, ele transcreve igualzinho aquilo que o personagem fala. Então, assim, eu estou narrando um livro, por exemplo. Maria é uma menina muito inteligente que gosta de estudar. Maria falou: eu amo estudar. Perceba vocês que nesse momento que eu digo Maria falou, para a minha narração e entra a fala do personagem que é Maria. Então, diretamente para esse discurso direto, a Maria não precisou de mim como narradora da fala dela. Já aqui, né, no exemplo do discurso direto, eu trago para vocês. A aluna afirmou, dois pontos. Preciso estudar muito para o teste. Então, tem o exemplo do narrador, né, que fala a aluna afirmou, e logo em seguida tem a fala da personagem que ela diz que ela precisa estudar para o teste. Então, as principais características desse discurso, ele é introduzido por um verbo de elocução. Seria um verbo de elocução, gente. Falou, disse, certo? É um verbo de elocução. Seguido de dois pontos. E a mudança, porque ele vai para uma outra linha para começar um novo parágrafo. Ele é iniciado por uma barra de travessão que indica que a mudança da voz do narrador ali não existe, e sim a voz do personagem. Ele é sempre feito na primeira pessoa, no caso eu, nós, eu irei, eu gosto de estudar, eu preciso estudar para o teste, é sempre dessa forma. E já o discurso indireto, ele é o inverso. Ele tem a característica principal ser a intervenção do narrador no discurso. Então, diferente do discurso direto, que ele transcreve diretamente, igualzinho aquilo que o personagem fala, no discurso indireto, é a visão do narrador, é a fala do narrador. Não necessariamente é a fala principal do personagem. Então, o narrador ele utiliza das suas próprias palavras para reproduzir aquilo que ele ouviu ou que ele acha que ele entendeu do personagem. Então, eu posso dizer que a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Conseguem entender a diferença? Que, vamos voltar. Lá no discurso direto, deixa eu voltar.
tem o narrador que fala que a aluna afirmou. Ela tem um travessão, precisa estudar muito para o teste. E já aqui no discurso direto, no discurso indireto, a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Não é a fala do personagem, mas é a fala do narrador. Então, quais são as características do discurso indireto? Ele é introduzido por um verbo de elocução também, seguido de uma preposição que marca a mudança da voz do narrador para a reprodução da voz do personagem, feita também pelo narrador. Então, ele faz essa contrapartida de uma diferença da voz do narrador para a voz do personagem, porém, a voz que fala no discurso indireto também é a do narrador. Então, ele é construído na mesma frase, não havendo mudança na linha ou de parágrafo, como no discurso indireto, que a gente tem os 2 pontos de início do travessão. Então, no discurso indireto não tem, ele segue a mesma frase na mesma linha e ele é sempre feito na terceira pessoa. Ele, ela, eles, como a gente viu anteriormente, a aluna afirmou que precisava estudar para o teste. Ou eu poderia falar também como narradora, ela afirmou que precisava estudar para o teste. Também está certo. Aqui é um exercício de fixação para vocês. Os formados repetiam: prometo cumprir deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou: sou inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Nesse discurso aqui, o que é que vocês acham? Nesse discurso de que os alunos repetiam: o réu afirmou, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Esse discurso aqui, o que é que vocês acham? Que seria discurso o quê? Direto ou indireto? Nesse caso, nesses exemplos, são discursos diretos. Por quê? Porque ele tem a voz do narrador, como por exemplo, o réu afirmou, 2 pontos, sou inocente. O que eu falei para vocês em algumas situações é que ele sempre vem com o travessão. Porém, ele pode também vir com aspas, certo? Então, ele pode vir ou iniciado de travessão ou de aspas, como aqui nesse exemplo. O réu afirmou, sou inocente. Porém, aqui embaixo já tem, tá vendo? Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Percebam, não muda nada, a mesma coisa. A única diferença é que um foi dividido, um foi separado pelas aspas e outros pelo travessão. Já aqui, os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Percebam que não há a diferença de uma linha para outra. Não houve uma parada por 2 pontos para ser começado e iniciado no outro parágrafo. Então, nesse caso aqui, é muito simples identificar que o discurso é indireto. Por quê? Porque ele segue a fala do personagem, né? Então, assim, o narrador, ele não dá espaço para a fala principal, ele não dá espaço para a voz principal do personagem. Ele fala aquilo que o personagem falou. Então, já diferente nesse exemplo de cá, onde diz, o réu afirmou. O réu, que é o personagem, ele afirma que ele é inocente. Aqui já tem, o réu afirmou que era inocente. Então, não é o réu como personagem que fala, é o narrador
que informa que o réu afirmou que era inocente. Dá para entender a diferença de um para o outro? Aí a gente vai passar a atividade. Essa atividade, como eu falei para vocês logo no início, eu estou aberta para poder explicar. Qualquer dúvida podem me chamar. E aí a gente vai trabalhando com vocês para que vocês possam fazer as primeiras avaliações. Por que eu quis deixar que vocês fizessem dessa forma? Pelo seguinte, e aí vamos ver aqui. E aí, porque eu quis que vocês pudessem ter essa opção de fazer as videoaulas para não ficarem prejudicados. É o seguinte, as duas turmas dos sextos anos, eles estão mais avançados. Então, a gente precisa correr nessas questões para que vocês não percam tanto conteúdo. E que as avaliações, elas sejam pareadas, né? Sejam iguaizinhas para todas as turmas. Então, eu vou, como eu falei no início, conversei com o Procarla e aí a gente decidiu que eu poderia fazer essas videoaulas para vocês, para explicar, para trazer o conteúdo, para mostrar para vocês como pode ser feito. Então, assim, é um assunto bem tranquilo, né? Que é discurso direto ou indireto. A prova de vocês já tem assunto. Então, mas assim, tá bem tranquilo. Não precisa ter medo. Lembra aquilo que a gente conversou em sala? É fazer a prova com calma. Fazer a prova sem medo. Ler as questões. O que vocês precisam fazer é ler as questões. Estão fazendo as provas correndo. Pressa? Não precisa ter pressa. O que precisa é ter calma, fazer as leituras corretamente. Não adianta correr, não adianta ler correndo para ir para casa, assistir TV Globinho, né? Já vou dizer para vocês. Não precisa esse desespero, como a gente falou nas outras, até na revisão que a gente fez da prova, né? Corrigindo a prova, vocês viram que a prova foi muito besta, né? Então, não tem porquê essas notas baixas, porque é falta de leitura, é falta de entender o assunto, né? É muita brincadeira, então evitem estar brincando na sala de aula, evitem estar com os celulares. O celular é bom, lembra aquilo que a gente conversa? Que o celular é bom, mas tudo tem a sua medida, tudo tem o seu ponto. Então, nada, nem muito, nem tão pouco, que a gente possa avaliar, viu? Um beijo pra vocês. Façam as atividades, qualquer dúvida. Eu vou deixar, tem Edwin na sala, tem um monte de gente que tem meu número, tem Caliandra, tem Vitor, acho que o Josué também tem. Bora lá, viu, minha gente? Pra quem é do sexto A, que não teve essa aula comigo em si, pode pesquisar, pode me chamar, o pessoal também das outras turmas também. Viu? Um grande beijo pra vocês e até mais.